Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta, gente. O tema de hoje, olha, é um tema bem recorrente nos assuntos das mulheres, dos homens e recorrente, é claro, no ano de 2023. Tenho certeza que entrou na sua lista como uma das principais metas aí para a sua vida, que é emagrecer, é isso mesmo. E o emagrecimento é uma das especialidades, grandes especialidades do Dr. Márcio Lima, que está aqui comigo hoje. Aliás, eu tô aqui com você, né? Não, mas eu também tô aqui com você. Sim, é então claro. Tá tudo certo. Está recebendo a gente aqui hoje, o Saúde em Pauta, toda a equipe, aqui no consultório dele no Instituto Lima Lamonier. Ele é médico e ele também trabalha com nutrologia, o que é muito importante aí pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer ter vocês, o pessoal da Up TV aqui com a gente, pra gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com todos vocês. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para quem quer emagrecer, doutor? Primeiro passo? Começar, dar o primeiro passo. Eu costumo falar que a pessoa tem que querer, né? Não adianta o marido chegar para a esposa e falar: olha, você precisa emagrecer, você precisa emagrecer. Eu acho que é uma coisa que tem que ser espontânea, uma coisa que tem que partir da pessoa, né? A pessoa querer, porque existe a pessoa desejar, eu desejo alguma coisa, mas eu não quero de verdade. Mas quando eu quero de verdade, coisas maravilhosas estão por vir aí. Quando tiver um direcionamento correto, um estudo perfeito, personalizado, aí melhor ainda, né? Não tem nem o que falar, né? O resultado vem. E aí é que tá, né? Muitas vezes as pessoas tentam fazer por conta própria. Pra vocês terem ideia, existe um estudo mostrando que é um período de 7 anos. Desde a primeira vez que a pessoa tenta emagrecer de alguma maneira, né? Faz alguma dieta, pega a dieta do vizinho, um aplicativo, enfim. Depois vai lá para um nutricionista, até chegar no atendimento especializado para ela poder ter realmente um acompanhamento e poder manter, né? Porque na verdade a questão do emagrecimento, muitas pessoas falam: poxa, eu vou emagrecer, ok, vou emagrecer. O problema depois é manter, e é disso que a gente fala e que a gente faz aqui, né? O processo de manutenção do peso, para mim, é um dos principais pilares dessa questão do emagrecimento em si. Mas vamos lá, o que é mais importante, né? A gente pensa: eu vou malhar aí 10 vezes na semana. De manhã, à tarde, à noite, a hora que eu puder. O que é mais importante? Mas eu vou comer o que eu quiser, né? Ou não. O que é mais importante? A alimentação, né? Eu focar mais na alimentação ou eu focar mais no exercício? Carol, eu já vi muita gente emagrecer sem pôr o pé na academia. Mas eu nunca vi ninguém manter esse peso sem um treino. O ser humano, ele foi feito para gastar energia, né? Então, por exemplo, a gente tem uma bioimpedância, que é um exame onde eu meço, além da bioimpedância, uma espirometria, que é onde a gente mede a sua taxa metabólica basal. O que é isso? Seu gasto energético em repouso. Vamos dizer que você ingere e que você gasta 1.500 calorias por dia. E aí, você quer treinar a vida inteira e comer o que você quiser. Mas aí você treina, vamos dizer que você gasta aí 3.000 calorias por dia treinando, mas você quer ingerir 15.000 calorias. Essa conta fecha? Não fecha. Essa conta não fecha. Então, a restrição alimentar que eu falo em calorias, tá? Não restrição de carboidrato, de proteína, coisa e tal. A restrição calórica, o déficit calórico, é a chave principal, a chave mestra no processo de emagrecimento. Lógico, o exercício físico faz parte, é prioridade, é imprescindível? Sim, mas para quem quer emagrecer, talvez uma das coisas mais importantes é fazer um déficit calórico. Ingerir menos do que você gasta. E tem um sofrimentozinho assim no começo, não tem? Passa uma fomezinha? Ou nem sempre? Nem sempre, depende muito do paciente, né? Aí a gente tem as classes de paciente. Existe aquele paciente que tem muitas compulsões. Existe aquele paciente que tem muita ansiedade. Esse que tem uma compulsão muito grande, uma ansiedade muito grande, precisa usar algum tipo de medicação para poder sanar isso e a gente conseguir ter um processo de emagrecimento mais rápido, fácil e efetivo, né? Uhum. Então cada caso é um caso, por isso tem que ser personalizado. É muito individual, não tem jeito. Com certeza. Então não dá, gente, para pegar os aplicativos. Eu já fiz isso, viu? Pega aquele aplicativo e aquela dieta da sopa antiga da USP, famosa. Quando fazer aquela sopa, viu?
dieta da sopa, aquela dieta da proteína lá, do can, né? Isso. É difícil, Tem bastante coisa. mas assim, a gente tem que personalizar, né, de acordo com o indivíduo, de acordo com a pessoa, não tem E jeito. me diz uma coisa, os hormônios, que tá muito na moda essa palavra hormônio, né? Vou colocar isso, hormônio, vou usar na academia, implante hormonal. Os hormônios, os nossos hormônios, eles influenciam nesse processo de emagrecimento? Influenciam, mas não tanto assim. Por exemplo, eu vou pegar a tireoide, né, como um exemplo, porque todo mundo fala, eu acho que eu tenho tireoide. Gente, todo mundo tem tireoide, né? O problema é se você tem o hipotireoidismo ou não. Mas se você tiver hipotireoidismo, você vai ter uma redução, né, do metabolismo, mas o ganho de peso em relação ao hipotireoidismo, por exemplo, é de 2 a 3 kg de retenção hídrica, de água, não de gordura. O que vai engordar você é você ingerir a mais do que você gasta, simples assim. E por que emagrecer é tão mais fácil? Eu lembro assim, quando eu ia numa festa, quando eu era mais novinha, acho que você também, sua esposa também, né? Algumas pacientes devem comentar isso com você, né? Eu quero entrar nesse vestido. Ficava um dia inteiro só comendo folha. Nossa, parecia que secava, né? Murchava, ficava lindo. Perdi 1 quilo, 2 quilos em 2 dias se fizesse isso. A gente vai ficando mais velha, passou dos 40, então, meu Deus do céu, por que é tão difícil, né? Por que é mais fácil emagrecer quando a gente é mais nova? Quando a gente é mais novo, 15, 16, 17 anos, a gente tem em altos níveis, uma enzima chamada AMPK, proteína quinase. Essa enzima, ela protege todos nós contra obesidade e diabetes. À medida que o tempo vai passando, a gente começa a reduzir a capacidade de estimulação. Então, para voltar a esse perfil juvenil, a gente tem que estimular essa enzima AMPK, né? Além disso, tem que ver a questão de vitaminas, minerais, está tudo equilibradinho para minha mitocôndria, que é quem dá energia à célula funcionar bem, e eu conseguir ter um resultado mais satisfatório, tanto a curto quanto a longo prazo. E tudo isso dá para ser avaliado aí em algumas consultas, né? Com certeza. Na primeira consulta a gente já consegue avaliar muita coisa através de uma anamnese bem detalhadinha e a gente vai chegar onde você quiser. Mas basta você querer. Tá certo, tem que querer também, né? Não tem receita, não tem aquela pílula, né, que a gente toma, quem inventar, vai ser mega milionário, hein? Carol, sabe o que é? Porque muitas pessoas acreditam que o remédio, ele vai salvar, vai ser a salvação de tudo, e não é bem assim, né? Se a pessoa não faz por ela, se ela não faz um exercício físico, se ela não faz uma restrição alimentar, nada vai acontecer. Mas quando a gente consegue entender esse paciente, consegue dar um tratamento personalizado de acordo com a individualidade dele, é maravilhoso, porque eu consigo chegar onde ele quer e consigo fazer essa manutenção mais efetiva, né? É como se fosse uma mentoria, né? Para quem realmente quer, claro. Para quem realmente quer. Então tá certo, doutor. A gente vai para um rápido intervalo, tá? E a gente já volta. Fique aí que a gente já volta falando mais um pouquinho sobre emagrecimento. Até já! Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com o Dr. Márcio Lima, falando sobre emagrecimento. Doutor, a gente falou aí como é difícil, como é mais fácil, né, às vezes emagrecer por causa de uma enzima, né, que quando você é mais novo, que você produz e tal. E para quem tá lá na menopausa, que é assim, o temor das mulheres, né, que a gente fala, entrei na menopausa e agora? Meu corpo vai mudar. Você sabe quando eu passei numa consulta, eu ouvi assim, viu? Ou você se cuida, ou o seu corpo vai ficar que nem um ovo. Me falaram isso. Redondinho, né? Com a barriga bem inchadinha e vai perder bastante músculo, vai ficar que nem um ovo. Falaram isso pra mim. Falei, gente, então tá na hora de se cuidar. Não, tem que continuar se cuidando, né? Pra aproveitar a menopausa aí da melhor maneira. Agora, pra quem quer emagrecer na menopausa, como fazer? É muito difícil? Não, na verdade, o emagrecer na menopausa é o mesmo processo de quando você tá jovem, né? É ingerir menos do que você gasta. Lógico, na menopausa a gente vai ter um desbalanço hormonal. A mulher tem o hormônio feminino um pouco mais baixo, a testosterona também dela começa a baixar um pouquinho e realmente dá uma desacelerada nesse metabolismo, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa no envelhecimento, aí sim o exercício físico faz uma parte fundamental. Porque quando você fala para mim que da questão que a pessoa começa a ficar mais redondinha, coisa e tal, eu penso na gordura visceral, né? Eu começo a aumentar muito o nível de gordura visceral e eu começo a declinar os meus níveis de massa muscular às custas da menopausa ou da andropausa, no caso dos homens, né? Que a gente tem um processo de sarcopenia, onde eu perco massa muscular.
Quando eu faço um exercício físico de força, principalmente a musculação, quando eu faço exercício de força, principalmente a musculação, eu começo a evitar que esse processo aconteça com tanta facilidade assim. E se essa mulher que está na menopausa ou esse homem que está na andropausa, eles realmente fazem uma reposição hormonal e a gente deixa esses níveis hormonais a níveis de excelência, esse metabolismo ele volta ao que era antes, parecido, não igual, mas o exercício físico, principalmente o exercício físico de força, é fundamental para ficar aquele velho durinho, sabe como a gente chama? Aquele velho durinho, né? Quem não conhece aquele idoso que caiu e quebrou o fêmur, mas ele caiu e quebrou o fêmur pelo nível de massa muscular que é muito baixo. Então, o exercício físico, a dieta adequada para manter os níveis musculares e uma reposição hormonal se faz muito presente. Isso também a gente consegue numa consulta, né? Para analisar tudo isso e saber o que é melhor, qual é o melhor caminho. Demais, é isso que eu falo. Tem que ser muito individualizado, sabe? A gente tem que poder entender certinho quais são os gatilhos, aonde a gente pode entrar para poder ajudar e deixar a pessoa muito bem de corpo, alma e mente, né? Ai, com certeza, que é o que importa, né? Se sentir bem, né? Exatamente. O bem-estar, a autoestima, não existe dinheiro que pague. Você se sentir bem dentro do seu maior bem, que é o seu próprio corpo, né? E como a gente falou aí de hormônios, né? A gente está falando de hormônios aí na nossa pauta de emagrecimento também. Muita gente está falando do implante hormonal. O que é isso? Os implantes, eles são dispositivos que foram criados em 1920. Nossa, né? Então não é novidade. Mas hoje se tornou uma febre, né? Falam do chip da beleza. Isso aí não existe, tá? O chip da beleza não existe. Dependendo da dose, o chip da beleza pode se transformar no chip da feiura, tá? Implante hormonal, eles são dispositivos absorvíveis, né? Que eles são inseridos na gordurinha, no caso das mulheres, na marquinha do biquíni, no caso dos homens, ou no flanco ou nos glúteos, e uma vez inserido ali na gordurinha, o seu corpo ele cria uma rede de vasos ao redor desse implante, fazendo liberar mais hormônio quando eu preciso, né? Ou seja, quando minha frequência cardíaca está baixa, que eu estou dormindo, ele libera menos hormônio. Quando eu acordo, minha frequência cardíaca aumenta, então ele começa a liberar mais hormônio. É uma via de administração hormonal, da mesma maneira que um injetável ou um gel. A grande sacada dos implantes é que a adesão ao tratamento é muito maior. Não existe uma via de reposição hormonal tão boa e tão eficaz em relação à adesão ao tratamento quanto os implantes hormonais, porque uma vez que eu coloquei ali, ele fica de 4, 6 meses até 1 ano sem eu precisar estar passando gelzinho, sem precisar tomar injeçãozinha. Então, é isso que me cativou em relação aos implantes hormonais, porque uma vez que você coloca, eu esqueço, eu vivo uma vida plena, eu tenho uma boa libido, uma boa disposição, um bom humor, eu não tenho flutuação de humor. Então, assim, os implantes hormonais são maravilhosos, com certeza é a melhor via de administração dos implantes. Que legal, mas então ele não é voltado para emagrecer, né? Ele é voltado para a reposição hormonal. Ele é para a reposição hormonal. Tá. Né? Tanto que no meu protocolo, quando eu pego para fazer um processo de emagrecimento, o hormônio ele vai vir lá no último, né? Como eu falei, quando eu faço com que essa pessoa ingira menos do que gasta, eu consigo um resultado muito bom em termos de emagrecimento. Chegou lá, tá com um peso ok, um peso legal, aí sim a gente vai pensar na questão hormonal para fortificar um pouquinho mais a musculatura, né, deixar a pessoa com um humor melhor, não ter aquela flutuação de humor que mulheres, né, tem muito essa flutuação de humor. Então a questão hormonal ela vem por último, mas não menos importante, tá? Certo. E assim, vamos supor que a paciente chegou aqui, ou o paciente, eu estou falando porque eu acabo me colocando no lugar para perguntar, por isso que eu falo no feminino. Mas assim, o paciente chegou aqui, né? Conseguiu, foi estudado, né? Tem um plano, seguiu bonitinho, emagreceu. E depois? Como manter? Que é difícil, né? O efeito sanfona. Como evitar também. O efeito sanfona, né? Pergunta de milhões, hein? Como eu falei lá no começo, a gente tem a taxa metabólica basal, então eu gasto 1.500 calorias, ponto. Eu tenho que fazer com que essa pessoa ela mude o estilo de vida, né?
de nada, vamos pintar um quadro, né? Então eu tenho uma pessoa que faz exercícios físicos 6 vezes na semana, ela se alimenta bem, ela não tem ansiedade quando ela olha um alimento, ela não tem uma compulsão alimentar. Eu preciso usar algum tipo de remédio, algum tratamento para essa pessoa? Não. Agora, a pessoa tem uma compulsão alimentar, a pessoa tem uma vontadezinha ou outra que não cabe em si, a pessoa é chocolatra, eu preciso disso para poder diminuir minha TPM, coisa e tal. Então assim, para fazer a manutenção, eu poderia utilizar alguma coisa com essa pessoa, não necessariamente, mas se for o caso, eu vou utilizar. Tanto que eu já fui muito obeso, mas muito mesmo, eu tinha um IMC de 40, né, um IMC de obesidade mórbida, e hoje eu mantenho o meu peso que eu tinha há 10 anos, né? Por que eu mantenho esse peso? Eu mantenho me tratando, então eu utilizo uma ou outra medicação para poder diminuir a compulsão alimentar. Por quê? Antigamente eu comia pão, queijo, presunto e bolo. Ou seja, eu tinha compulsão alimentar absurda, colocava tudo ali e fazia um sanduichinho. Para almoçar, era uma montanha, ou seja, a gente come com os olhos, né? Então, se eu sei que eu tenho esse tipo de compulsão alimentar, eu tenho que me tratar, né? A obesidade, as pessoas têm que entender que ela é uma doença inflamatória crônica de baixo grau. Crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E quando você se trata, meu amigo, coisas maravilhosas estão por vir. Vamos encerrar com uma dica, doutor? Uma dica para quem colocou assim, ó, como prioridade, emagrecer. Dá uma regrinha de ouro. Uma que seja para a pessoa falar, entendi. Tá, vou começar a olhar assim. Vou mudar esse hábito. Primeiro de tudo é saber o quanto que eu gasto, quanto que o meu corpo gasta, né? Então, para isso é interessante fazer uma bioimpedância, então uma espirometria para saber qual a quantidade de calorias que você gasta. Em cima dessa quantidade de calorias, eu vou fazer um déficit calórico. Se eu gasto 1.500, eu vou ingerir 1.000 calorias, então vão sobrar 500 calorias, né? Faça esse déficit calórico durante o maior tempo que você possa fazer. Evite fazer dieta restritiva de carboidrato, por exemplo. Faça uma dieta low carb, mas não restringe carboidratos. Por quê? Duvido que você consiga manter aí 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, uma dieta sem carboidrato. Carboidrato é energia e a gente precisa dessa energia para viver. E você não vai conseguir levar isso a longo prazo. Um dos grandes erros das pessoas que querem fazer por conta própria é achar que tirando carboidrato por completo você vai conseguir um emagrecimento rápido e efetivo. Ele pode até ser rápido, mas ele não é efetivo, porque você não consegue durar a longo prazo. Faça exercícios físicos regularmente, né? Uma vez na semana, depois que você se ambientou com aquilo 2 vezes na semana. Siga uma rotina saudável, ingira muita água. A conta da água, anota aí, gente, são 35 ml de água para cada quilo de peso. Ou seja, você tem 70 quilos, você vai multiplicar por 35, vai dar 2 litros 450 ml de água por dia. É o mínimo de hidratação. Tenha uma qualidade de vida, viva feliz, a felicidade, o prazer em viver, o bem-estar é o que nos move, é o que faz com que você tenha uma vida mais saudável, é gostar de si mesmo, se ame. Muitas dicas aí, hein? Pediu uma, ganhamos várias, olha que bom. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez. Obrigado você, Carol. E obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Saiba que toda terça tem um programa novinho para você aqui na UP TV. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, gente. Conte comigo.